Bom dia, esta é mais uma edição do programa Dinamizado, aqui na Rádio Cova da Beira, pela Beira Serra, o espaço de valorização da história e cultura cigana. Um programa de rádio no âmbito do projeto SIM, sensibilizar, incluir e mobilizar. Comigo está de novo a Marisa Marcos, a quem saúde, bom dia. Olá, bom dia a todos. Temos vindo a falar nos últimos dois programas com jovens de etnia cigana, de resto dois bons testemunhos, que podem servir também aquilo que eles disseram de mote para o nosso convidado de hoje. Vamos lá apresentá-lo, Marisa. Pois hoje temos connosco o professor Donizete Rodrigues, a quem agradecemos já a presença e ter aceito o convite. O professor Donizete Rodrigues é antropólogo, doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Coimbra, atualmente é professor associado com agregação em Sociologia do Departamento de Sociologia da Universidade da Beira Interior, é investigador sénior do CRIA, o Centro em Rede de Investigação em Antropologia da Universidade Nova, foi professor titular convidado da Universidade de Salamanca, é professor visitante em várias universidades, um pouco por todo o mundo, são vários os países, faz parte do grupo de trabalho da Oxford University, que edita a Encyclopedia of New Religions Movements, publicada pela Routledge, é autor de várias obras na antropologia e na sociologia da religião, membro colaborador da equipa de investigação do Projeto de Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas, desenvolvido pelo Centro de Investigação de Estudos de Sociologia do ISCTE, e tem várias publicações, livros, artigos científicos na área da antropologia da religião, onde também se debruçou e também publicou sobre as comunidades ciganas. De facto, é um enorme prazer podermos estar aqui à conversa com o professor e partilhar connosco os seus conhecimentos e a sua leitura do que acontece, da realidade. Muito bem, Marisa fez, digamos, a rampa de lançamento para o nosso convidado. Podíamos estar aqui, Marisa, certamente muito mais tempo, porque o currículo é vasto e os países visitados também são. Professor Donizete, depois daquilo que ouvimos, o seu interesse por esta área começou quando? Bom dia a todos. Mais uma vez dizer que é um prazer colaborar novamente com a rádio e com a Marisa, que eu já conheço há muito tempo. Na verdade, o que a antropologia estuda, se fosse resumir numa palavra, seria diversidade, né? Então é aquilo que nós buscamos compreender, quais são as diversidades culturais que existem no mundo, de uma maneira geral, e como nós vivemos em Portugal e atuamos em Portugal, portanto, por estudar a diversidade cultural em Portugal, e que envolve naturalmente a diversidade étnica também, né? Porque as diferentes etnias trazem e produzem diferentes culturas, diferentes maneiras de estar no mundo, de ver o mundo, de se relacionar com o outro. Então essa lógica da comunidade cigana, que é uma minoria étnica expressiva em Portugal, do ponto de vista numérico e também da visibilidade, no projeto que nós temos desenvolvido em Lisboa, no Centro de Pesquisa e Investigação, é contemplado sempre a comunidade cigana. Mas por algum interesse especial, há pouco estava a sublinhar, desde logo pela questão numérica, porque há muitos elementos desta etnia. Isso pesou também, ou pesa, digamos, no estudo, ou não? Pesa porque é assim, nós temos que considerar que essa minoria, a comunidade cigana, já está presente em Portugal desde o século XVI, portanto, historicamente tem aqui um longo passado. E o que a gente verifica é que, apesar desse longo passado, estamos a falar de séculos, nunca houve uma integração plena dessa comunidade na sociedade portuguesa. Então, o questionamento é o porquê. Quais são as razões que podem explicar a não integração? Será um obstáculo colocado pela própria sociedade portuguesa, não cigana? Ou será que a própria comunidade cigana tem alguma dificuldade em se integrar ou quer manter a sua cultura original? Portanto, são várias questões que são colocadas e que para nós é interessante compreender. Várias questões muito interessantes, Marisa. Desde logo essa compreensão, porque é que não há essa integração plena, não é? Sim, porque de facto continua, e o professor concorda de certeza, que continua a haver um enorme desconhecimento e muitos estereótipos associados à comunidade cigana. E como o professor disse, são já séculos que os ciganos estão em Portugal e, no entanto, continua a haver esse desconhecimento. Não sei se o professor relaciona com que factos ou que leitura é que faz disso. Apesar de estarem cá há tantos anos, há um enorme desconhecimento da sociedade maioritária sobre os ciganos. De certa forma, esse é um mecanismo que está presente em todas as sociedades do mundo, que é a dificuldade de nós nos relacionarmos com o outro.
o outro que é desconhecido, não faz parte do meu grupo étnico, não faz parte da minha cultura. Então há uma desconfiança natural, chamemos assim, de um grupo maioritário, que seria a sociedade portuguesa supostamente branca, não cigana, em lidar com o outro e lidar com a diferença, né? Então esse processo de isolamento, digamos assim, da comunidade cigana, esse desconhecimento, é que leva, portanto, o desconhecimento leva ao preconceito, porque como eu não conheço o outro, vou criar ideias, falsas ideias sobre o outro, sobre o comportamento, e que pode levar, para além do preconceito, que é um primeiro estágio de exclusão, digamos assim, é o racismo, né? Que aí já é um processo muito mais grave, porque o preconceito é o não contato físico, não contato social, não quero conviver com essa comunidade cigana, por exemplo. Isso é um primeiro nível. O segundo nível, que é muito mais grave do ponto de vista da sociedade, é o racismo, porque o racismo implica ações concertadas e concretas contra o outro. Entende? Portanto, Portugal não tem, felizmente, muitas ações de racismo, ações concertadas físicas contra o outro, e eu diria que em Portugal seria mais ao nível do preconceito contra a comunidade cigana. Está muito presente. Está muito presente, sempre houve. Agora, há uma diferença, nós podemos fazer uma perspectiva histórica desde o século XVI até hoje. Eu diria que Portugal avançou muito em relação à sociedade portuguesa, o Estado, avançaram muito em relação à comunidade cigana. Por exemplo, houve épocas, no século XVIII, por exemplo, que havia legislação, ou seja, havia um racismo, uma violência institucional, que é o próprio Estado criar leis contra a comunidade cigana. Isso realmente foi ultrapassado. A integração de Portugal na comunidade europeia também facilitou muito isso, porque existem leis e regulamentos restritivos em que devemos respeitar as minorias, e Portugal alterou isso, e hoje, como digo, fica muito ao nível, que também é um problema, naturalmente, do preconceito, e não na categoria de racismo, como nós podemos verificar, por exemplo, na Hungria, na República Tcheca, em que, por exemplo, criaram um muro de exclusão, construíram um muro, por exemplo, na República Tcheca, em Praga, para expulsar os ciganos do centro histórico da cidade, que é uma cidade turística, e na Hungria com ações concretas racistas contra a comunidade cigana. Felizmente, Portugal não está a esse nível. Era isso que eu ia perguntar. Esses fenómenos em Portugal não existem, felizmente. Não, felizmente não existe, nem em relação aos ciganos, nem em relação às outras minorias. E porquê, professor? Qual é o seu olhar para isso? É uma questão comportamental da etnia ou a sociedade está a começar, digamos, a dar passos nesse sentido? Isso há duas leituras. Uma leitura é que Portugal, no seu processo de expansão no século XVI, no processo da colonização, da descoberta de novos povos, sempre teve uma preocupação de um contato mais estreito com os povos que foram colonizando, digamos assim. Nós podemos fazer uma comparação com a colonização britânica ou francesa, que foi de exclusão total, separação total, e no caso do Império Britânico, o apartheid na África do Sul é um exemplo paradigmático disso, ou seja, branco de um lado e comunidade negra do outro. A comunidade portuguesa não, ela se comunicou com a comunidade que ela foi descobrindo e foi colonizando. Houve um processo de miscigenação, claro que houve um processo de miscigenação dentro de uma relação de poder, mas houve contato. Então é impossível hoje nós encontrarmos, por exemplo, comunidades indianas ou da Malásia ou diferentes da África que continuam a falar o português, que têm traços da cultura portuguesa. Para além da mestiçagem física, existe esse contato de cultura, não é? Então, a leitura que podemos fazer é que a sociedade portuguesa é uma sociedade aberta para se relacionar com o outro, no processo de integração. Isso por um lado. A outra explicação para isso é que nós estamos a falar de comunidades que não são extremamente radicais. Eu vou dar um exemplo muito concreto, o caso dos turcos na Alemanha. Que aí nós temos clivagens, temos ações violentas de grupos de jovens alemães contra os turcos, mas também turcos contra os alemães. Então aqui uma violência mesmo de morte, de ataque físico, coisa que felizmente Portugal não tem. Então são dois fatores que auxiliam ou ajudam nesse processo de acalmia nessas relações étnicas em Portugal, por exemplo. Porque nós não temos grandes problemas de conflitos étnicos em Portugal, felizmente. Deixa-me perguntar-lhe,
Tem alguma coisa a ver com o facto de Portugal ser um país de imigrantes, como se sabe, nos anos 50, 60, 70, por aí fora, e, portanto, esta necessidade também de ser recebido fora levou a que também cá dentro pudéssemos ter esta percepção de que é preciso conviver com todos? Isso aí é uma questão mais complexa, porque assim, só não há conflitos com a questão da imigração quando não há disputa direta pelo mercado de trabalho. Uhum. Porque a comunidade de imigrantes que chega em Portugal vai trabalhar no setor da mão de obra não qualificada, que normalmente o português não quer, ou ninguém quer. Não. Aí não há conflito. Uhum. Mas se entrar num nível de competição direta, aí haverá conflito, portanto, reações contra aquele grupo. Todas as vezes que ocorre uma crise econômica, que há, logicamente, o resultado disso é um aumento do desemprego, há uma tendência de culpar os imigrantes porque estão a roubar os nossos empregos. Então depende do grau da crise econômica, depende de que setor nós estamos a falar de termos de competição. Se houver competição, aí a minha reação será um bocado negativa. Mas a primeira parte da questão, podemos dizer que sim. É como eu estava a dizer, a sociedade portuguesa, pelo seu longo passado, desde o século XVI, de contato com outras culturas, é uma sociedade aberta, dialogante e facilmente consegue integrar a minoria étnica, desde que não haja conflitos. Porque a questão, também isso é importante, as comunidades que estão em Portugal tiveram ou têm ainda um longo passado de relações históricas com Portugal. Se nós fizermos um estudo sociológico, antropológico sobre as minorias étnicas em Portugal, e vários centros de investigação fazem isso, são sempre minorias étnicas que tiveram passados históricos em Portugal. Então são indianos, são os malaios, são os africanos, os palopes, não é? Os países africanos que falam português. A maior comunidade imigrante é a brasileira, portanto. E isso também favorece porque fala a mesma língua, partilha um substrato cultural, étnico comum. E isso facilita, logicamente, a integração e o contato dentro da sociedade portuguesa. Mas percebe, há pouco o professor sublinhou, quando dizemos, a sociedade portuguesa deu Sim. passos no sentido de perceber melhor esta etnia que estamos hoje a analisar. Ou não? Ao longo da história, sim. Há estudos que mostram isso, porque já não, mesmo porque hoje em dia é ilegal pensar-se numa discriminação desse modo, não é? Então, eu acho que a sociedade também vai se amadurecendo, porque nós só podemos mudar a perspectiva do outro quando nós passamos a conhecê-lo melhor, ou aceitar melhor. E o que aconteceu na sociedade cigana? Ela passou de uma fase de nômada para uma fase sedentária. Então, quando era nômada, por exemplo, era sempre um desconhecido, passava pelas comunidades, poderiam ocorrer alguns furtos de comida, de fruta, então havia, logicamente, o aumento do estigma de que eram povos primitivos, que roubavam galinhas, que roubavam frutas. Então, esse estereótipo foi construído dessa forma. À medida que a sociedade cigana se estabiliza, torna-se, portanto, sedentária, ela torna-se minha vizinha, digamos assim. Aí é preciso, então, conhecer melhor, dialogar melhor, saber quem são, quais são as suas fragilidades, quais são as suas potencialidades, para poder conviver melhor. Agora, quando nós falamos de sociedade cigana, outra perspectiva histórica que é importante frisar, é que nós estamos a falar, parece que não, mas não existe uma homogeneidade na comunidade cigana em Portugal. E principalmente, do ponto de vista étnico, cultural, linguístico, porque faz parte do mesmo grupo, são 3, 4 grupos étnicos diferenciados na Europa, dos ciganos, mas existe um fator aqui importante que é o da religião, que na década de 60, através de uma ligação com a França, que foram lá que eles começaram o processo de conversão à Igreja Assembleia de Deus, tornaram-se evangélicos, porque havia uma comunidade cigana que estava a trabalhar em França colhendo frutas, naqueles trabalhos sazonais. Há uma criança que está muito doente e há um pastor da Assembleia de Deus que faz, portanto, atendimento, uma cura divina, digamos assim, uma cura religiosa, e esse grupo se converte, depois volta para a Espanha, de onde era originalmente, e começam a converter outros ciganos. E é através de Espanha que chega a Portugal. Nós chegamos a estudar, portanto, o Hofling, a comunidade,
chefe do clã de uma comunidade cigana de Caria, e ele tinha um primo lá que era evangélico, ele visita o primo e ele é que introduz o movimento evangélico. Ele disse aqui que em Portugal. Nós trabalhamos desde o início então com a origem dessa igreja evangélica de Filadélfia cigana. Então o processo de conversão é um processo que nós denominamos, por exemplo, nos Estados Unidos, o conceito do born again, que é um renascer numa nova vida, numa nova espiritualidade. Então, muda completamente o comportamento. Então, ser cigano evangélico é uma coisa, ser cigano não evangélico é uma outra coisa. Então, nós também temos que pensar em distinguir essas duas comunidades, porque o processo de conversão hoje é muito forte. Mais da metade da comunidade cigana em Portugal hoje, estamos a falar em termos de 30 a 40 mil, né? Também que é difícil contabilizar com certeza, mas hoje em dia com a obrigatoriedade de ter o cartão de cidadão e ir à escola para poder receber o subsídio de reinserção social, já há um maior controle também em termos numéricos sobre essa comunidade, e é mais da maioria, mais da metade da comunidade cigana já está convertida ao movimento evangélico. O que é que significa? Menos conflitualidade. Era isso que eu ia perguntar-lhe, mas vamos só fazer uma pausa, porque vamos ouvir música, Marisa, também no programa. Diego El Gavi, que é um grande nome do flamenco em Portugal, é cigano, e publicou este ano o seu primeiro disco. Toca com excelentes músicos, Paulo Prof na guitarra, e ele é de facto uma voz exímia do canto hondo. É isso que vamos já seguir. Si quieres que yo te quiera, 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 hágame doblones, 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 que son las monedas que alegran los corazones, los corazones, los corazones. Ahí vengo de los amigueles, de los amigueles, de los amigueles. Ahí vengo de los amigueles, que yo no me casé este año, me casé el año que viene, me casé el año que viene. Ay, te quisieron cubrir la cara, ay, te quisieron cubrir la cara con antiflanelo negro, con antiflanelo negro, con antiflanelo negro. Pero como yo soy gitano, ay, te reconocí por el color de tu pelo, por el color de tu pelo, por el color de tu pelo.
macho. A yo le pego usted a los ladrones. Ay, porque tiene usted una niña. Ay, 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 ay. Que rompe los corazones. Ay, ay, oh, madre. Ay, ay, oh, madre. Ay, ay, oh, madre. Ay, fuego. Voltamos, Marisa, e ficamos numa questão que nos leva, porque há aqui uma imensidão ainda de perguntas a fazer, mas há aqui esta questão que é também importante, aliás o professor já o sublinhou, a questão da religião. E eu queria perguntar-lhe se a religião de facto muda ou não a postura destes elementos da etnia cigana, também em Portugal, naturalmente. Não é? Vamos pensar então desde o início. A comunidade cigana, na verdade, a comunidade cigana, essa etnia cigana surgiu no norte da Índia, na região do Punjab, no século XII, que é um processo de migração para alguns países asiáticos, mas principalmente para a Europa, e chega na Europa ele se divide. Então há uma comunidade muito forte na Romênia, onde também estudamos, né, os ciganos ortodoxos. O que aconteceu nessa migração cigana para a Europa? Foi se adaptando às culturas locais e às religiões locais, embora esse grupo cigano étnico de origem tenha uma base religiosa própria, que é um bocado animista, ou depois acreditar em vários espíritos, depois converter isso para a crença de vários deuses, porque esse é o marco importante da religião hindu. Então eles chegam, por exemplo, no país e eles vão dialogar com a cultura e com a religião local e vão incorporar esses traços religiosos na sua própria cultura original. O que isso quer dizer que os ciganos que chegam em Portugal no século XVI tornam-se, à sua maneira, católicos. O que é ser cigano católico no século XVI em Portugal ou até o século XX? Era ir participando de alguns rituais católicos e incorporando alguns rituais católicos, algumas entidades religiosas católicas, Nossa Senhora, etc. Mas foram excluídos pela Igreja Católica. Porque, como vocês sabem, historicamente, o Estado e a Igreja Católica sempre andaram de mãos dadas, um apoiando o outro, um sistema apoiando o outro. Ou seja, que o Estado excluía, a Igreja Católica também o excluía. Portanto, eles não foram incorporados na lógica católica portuguesa. Não havia batismo, os casamentos não eram realizados dentro da Igreja Católica, portanto, eles foram excluídos. Então, por isso que eu digo que eles eram católicos à sua maneira. Eles participavam de alguns rituais católicos, eles incorporaram na sua cultura original, mas eles não iam à missa católica, eles não entravam dentro da Igreja Católica no horário da missa, eles não faziam o batizado, não passavam por rituais de batismo, casamento e morte, nesse aspecto. Bem, então, eles eram católicos à sua maneira. Quando na década de 60 entra o movimento evangélico na comunidade, há uma diferença muito grande, que o movimento evangélico é um movimento inclusivo, dialoga com as culturas locais, incorpora as minorias dentro do seu sistema, e o que foi mais interessante é que a própria comunidade evangélica cigana criou a sua própria igreja. O que isso quer dizer que é uma igreja étnica, cuja liderança é evangélica e cuja membresia, ou seja, os seus fiéis, os seus seguidores são todos evangélicos. Por dizer, 99,9% da comunidade da Filadélfia são ciganos. Então eles vão... Qual é a vantagem? É a minha igreja, que respeita a minha cultura, o que significa que no culto evangélico eu tenho a minha música cigana. Portanto, não há uma proibição da manifestação cultural. Portanto, há uma fusão, eu diria quase que perfeita, entre aquilo que eu sou como cigano, a minha música, a minha cultura, a minha maneira de ser, e agora vivendo uma nova religiosidade que respeita a minha cultura. Portanto, eu estou a criar a minha própria religião.
estou a criar a minha própria maneira de viver, a minha fé, por exemplo. Portanto, mas em cada país ou de uma maneira geral, em termos, digamos, dessa religião? Em Portugal, os ciganos vivem de uma forma essa religiosidade, em Espanha outra, ou não? Ou há não, existem, nós temos Península Ibérica, temos muitas semelhanças, né? Também há muitos colegas que estudam essa igreja ou esse fenômeno religioso em Espanha, e há muitas similaridades, porque, como diz o Saramago, né, na sua obra da Jangada, a Península Ibérica, na verdade, é uma área cultural no sentido antropológico. Nós não somos tão diferentes quanto isso, nem do ponto de vista étnico, da formação, que somos judeus, muçulmanos no sul da Península Ibérica. Nós temos traços comuns. Até que nós cruzamos a fronteira para a Espanha, mesmo o tipo físico não altera muito, temos uma língua muito próxima, temos uma religiosidade muito próxima. Portanto, nós podemos falar então nesse fenômeno da comunidade cigana, não só em termos de Portugal, podemos falar em termos de Península Ibérica, que tem muitos traços semelhantes. O que quer dizer que a integração ou a criação dessa igreja veio melhorar também a imagem da comunidade cigana, ou não? Mudou muito. Esse é o trabalho, esse foi que nós encontramos na nossa etnografia, no trabalho de terreno. Até fizemos muitas entrevistas com feirantes, por exemplo, né? Aqui na região. Eles diziam, não, quando eles não eram evangélicos, eles eram mais conflituosos. O conflito ocorria dentro da própria comunidade cigana, né, que tem suas regras morais, éticas e, digamos assim, uma justiça muito própria. Né? É que tem regras, como o Rofelino aqui sublinhava esta. Eles têm uma regra, eles têm regras morais e éticas e, diria, até jurídicas, do ponto de vista deles, sim. Que eles fazem um controle dentro da própria comunidade. Estamos a falar de quê, professor? Estamos a falar, por exemplo, de conflitos que eles chamam do sangue, a valorização da pertença, porque é uma constituição de família diferente da comunidade não cigana, por exemplo. Nós temos, na sociedade portuguesa, o que predomina é a família nuclear. O que significa família nuclear? São os pais e os filhos, que formam a unidade básica que nós chamamos de família nuclear. A comunidade cigana, eles têm um outro sistema de família, que é a família extensa. Eles se incorporam não só os pais e os filhos, mas os tios, primos, avós, várias gerações, inclusive 3 gerações vivem na mesma casa, sob o mesmo teto, no princípio que nós chamamos de comensalidade, comem na mesma mesa. Quando nós trabalhávamos com a comunidade cigana em Caria, era interessante porque nós visitávamos a casa do Hofflin e havia uma mesa enorme, onde todos comiam, tios, primos, sobrinhos, etc. Então, é uma concepção diferente. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se ocorrer uma agressão física a um membro de uma família extensa, porque são várias famílias extensas que depois vão formar aquilo que nós chamamos na antropologia dos clãs diferenciados. Então, há um clã A, um clã B. Se qualquer elemento do clã A for atingido por um do clã B, alguém do clã B tem que pagar por isso. Então há uma reciprocidade de violência. Se for uma morte, essa morte só vai ser realmente redimida se o do outro clã morrer. Então chega a esse ponto da agressão, da questão da honra, por exemplo, que é muito importante na comunidade cigana, que é o caso, por exemplo, se um jovem adolescente de um clã B, não é, se relacionar fisicamente ou sexualmente com uma rapariga do clã A, fora do casamento, que são regras morais de formação de casamento muito restritas, a questão da virgindade é muito forte. Então, se houver uma agressão nesse sentido da honra e da moral, portanto, isso mexe com toda a família extensa, tá entendendo? Não é só com o pai ou a mãe daquela adolescente. Mexe com o tio, com o primo, portanto, toda a família extensa é mobilizada para poder salvar, digamos assim, essa honra. Mas não tem notado uma maior flexibilidade a esse nível? Não. Por um lado, porque existe uma legislação portuguesa que eles têm que cumprir, que é, por exemplo, o casamento, não pode ter um casamento com a idade mínima, tem a idade mínima para se casar, então eles também foram se adaptando com isso. Quer dizer, a cultura cigana também foi dentro de um processo de diálogo, porque é preciso que haja diálogo entre os dois lados, tá entendendo?